Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, olha, a gente vai continuar o probleminha da corda como motivação para a gente fazer o espaço vetorial de funções, que é o espaço vetorial de dimensão infinita. Então, como eu falei para vocês, na aula passada eu tentei mostrar para vocês que a equação que gera os autovalores na cadeia, tá? De N osciladores, a cadeia discreta, aquela equação de autovalores, ela no limite contínuo é a equação diferencial que a gente obtém da equação de onda na corda, tá? Para motivar que se a gente acha soluções da parte espacial da equação de onda, a gente também está achando autovetores, assim como a gente achou autovetores da versão discretizada. E hoje o que eu quero comentar é sobre o produto interno. Então, se a gente vai agora ir para um espaço vetorial de dimensão infinita, que funções são vetores, como é que a gente escreve produto interno lá? Como é que a gente define, tá? E a minha maneira aqui de abordar isso vai ser, de novo, motivar o produto interno que a gente vai usar nesse limite contínuo como uma versão contínua daquilo que a gente está vendo já no caso discreto, tá bom? Então é olhar que o produto interno que a gente vai definir no limite contínuo, ele é o limite do contínuo do produto interno que a gente tem no caso discreto, tá bom? Para que isso não fique tão abstrato. Então, para isso eu preciso voltar aqui em algumas coisinhas do problema da cadeia de osciladores, né? E fazer algumas coisinhas de álgebra linear, como vocês estão vendo aqui. Então, lá na cadeia de osciladores, quando a gente escreve as equações de movimento, a gente tem um conjunto de equações desse tipo aqui, acopladas, lineares, onde o y é a amplitude de oscilação transversal em cada posição em que as massinhas estão, tá? O j que é o índice. E para poder falar do produto interno, vamos olhar isso em notação matricial, tá bom? Então eu posso escrever um vetor que é o y aqui com a setinha. É um vetor cujas componentes são esses yj. Então todo esse sistema de equações eu posso escrever matricialmente assim, ó, tá? Onde esse símbolo aqui é o símbolo da identidade. E a matriz A é a matriz que a gente constrói quando a gente olha para essa parte aqui, que dá as interações entre os vizinhos, né, ao longo da cadeia. E ela tem essa carona aqui, é uma matriz real e simétrica, tá bom? Quando a gente escolhe, então, procurar por soluções que são do tipo modo coletivo, onde a parte temporal depende de uma frequência que é independente da posição, né? Essa equação, então, de movimento, ela vira, como vocês estão vendo, ela vira, então, essa equação que está aqui, eu faço a segunda derivada na notação vetorial tem essa cara aqui, porque cada componente, né, depende do J, que é a amplitude na posição J, mas a parte temporal é a mesma. Então, na hora que eu substituo isso lá na equação de movimento, eu tenho o cosseno de θ aqui, mas eu ganhei menos uma frequência que é igual para todo mundo. E essa equação de movimento, então, a hora que eu escolho esse tipo de solução, modos coletivos, vira isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que eu quero que seja igual a zero para qualquer valor de tempo, né? Então isso exige que esse fator, essa matriz toda que está multiplicando, na verdade esse vetor que está multiplicando o cosseno, seja zero, tá bom? Então esse é um jeito de ver como é que a equação, o sistema de equações aqui, diferenciais, as equações de movimento de cada massinha, se transforma num problema de autovalores, tá? Porque agora eu quero que uma matriz vezes o vetor seja proporcional ao vetor. Isso é um problema de autovalores, tá bom? Então, deixa eu recapitular algumas coisas para vocês. A gente está interessado hoje em produto interno, tá? Então, da onde vêm as nossas definições de produto interno? Então, vamos tentar agora sair um pouco do caso do espaço em que os vetores são vetores posição no espaço real, e aí a gente pode apelar para Pitágoras e tudo mais. Vamos pensar de um jeito mais de álgebra linear, tá? Então, se você tem lá transformações lineares, tá certo? Num espaço vetorial de dimensão finita, e essas transformações lineares podem ser representadas por matrizes, né? O que a gente escreve usualmente como um problema de autovalores, não é a única maneira, como a gente vai ver daqui a pouco,
o problema de autovalores nesse espaço vetorial é você escrever essas equações vetoriais aqui, tá bom? Em geral, essa matriz aqui, quando ela é simétrica e real, ela tem um certo número de autovalores, que esses são reais, né? E os autovetores correspondentes, tá? E tem uma brincadeira que a gente faz lá em álgebra linear, a gente usa em geral para mostrar que autovetores ligados a autovalores diferentes são ortogonais, tá? E é essa brincadeira que a gente só às vezes dá bola para o fato de que são ortogonais, é que na verdade define o produto interno, tá bom? Então deixa eu recapitular essa brincadeira para vocês. Então se eu pegar dois autovetores, que estão ligados a dois autovalores diferentes, tá? Eu consigo mostrar que esses caras são ortogonais entre si, fazendo a seguinte brincadeira aqui, ó. Eu pego a primeira equação e multiplico pela esquerda pelo transposto do autovetor que está aqui embaixo, certo? Então, transposto significa que na nossa notação matricial, vetores são vetores coluna. Quando eu tomo o transposto, isso virou um vetor linha, tá bom? Então, a primeira equação eu multiplico pelo transposto desse autovetor da linha de baixo. Isso me dá, do lado direito, essa equaçãozinha aqui. E eu posso fazer a mesma coisa com a equação de baixo, multiplicando pela esquerda pelo transposto desse autovetor aqui, tá bom? Que me gera essa equação que está aqui embaixo, que é quase igual a isso, mas é o transposto do que está aqui em cima, na verdade, tá bom? Então, notando isso aqui, eu vou construir agora essas equações da seguinte maneira. Eu continuo pegando a primeira e multiplicando pela esquerda pelo UN transposto, isso me dá isso aqui. Mas agora eu vou pegar a segunda e vou escrever de um jeito um pouquinho diferente, de maneira que o lado direito aqui seja praticamente igual ao lado direito que eu obtive ali em cima, tá? Aqui faltou um transposto. Então você vê que se eu pegar esse produto aqui e tomar o transposto, tá? Eu vou cair exatamente nesse caso, concorda comigo? Porque como é que é o transposto das matrizes? Aqui está uma matriz. Aqui está outra, é um vetor, mas o vetor é uma matrizinha, certo? Então o transposto disso é você tomar o transposto desse cara, o transposto de tudo isso e trocar a ordem. Quando você toma o transposto desse, você troca a ordem de novo, aí vai aparecer A transposta e o transposto disso que é ele mesmo, certo? Mas A transposta é igual a A, por hipótese, tá? Então a gente vai obter exatamente isso que está aqui em cima, tá bom? Desse lado aqui, a gente vai ficar com o lambda m, e aí a gente vai só tomar o transposto disso, tá bom? Que é exatamente o que está aqui em cima também. Aí eu tomo a diferença das duas equações, tá? O lado esquerdo, isso é igual a isso, então vai zerar. Mas o lado direito não zera. O lado direito não zera porque os autovalores são diferentes, tá bom? Então do lado direito eu fico com a diferença dos autovalores, que multiplica esse produto aqui, tá? Se por hipótese os autovalores são diferentes, então para que isso zere, então esse produto tem que zerar. E aí a gente conclui que autovetores ligados a autovalores diferentes são ortogonais, tá? E de quebra, como eu falei, isso aqui é a nossa definição de produto interno, consequentemente, tá? Então a estratégia que eu vou adotar vai ser essa. A nossa definição de produto interno vai sempre vir do nosso problema de autovalores, tá bom? E aí vamos ver o que vai acontecer agora no caso da corda e a hora que a gente tomar o limite do contínuo, tá? E for para isso, e daí sim for para o problema da corda, tá? Então no probleminha específico da cadeia de osciladores, tá? Como vocês estão vendo, aliás, lá em cima, o nosso problema de autovalores ele tem a seguinte carinha aqui. Eu tenho uma matriz A, um autovalor, um autovetor UN, aí eu teria outro autovalor UN, e do outro lado eu escrevo, como vocês estão vendo ali em cima, M ômega n quadrado, M ômega
m ao quadrado, e aí eu tenho o n, tá bom? Então, aquilo que a gente coloca tudo dentro do lambda, aqui nessa cadeia de osciladores, ela o alto valor, que é o que a gente chama de lambda, tem a massinha aqui andando junto, tá? De maneira que a hora que eu fizer essa mesma brincadeira que eu fiz aqui em cima, a diferença que eu ia obter ia ser assim, ó, m ômega n ao quadrado menos m ômega n ao quadrado. O n, tá? E eu vou reescrever isso assim, ó, vou falar, mas o alto valor de fato são as frequências, então eu vou escrever ômega n ao quadrado menos ômega m ao quadrado, e eu vou trazer a massinha aqui para junto dos autovetores, tá? E aí a mesma coisa se esses caras aqui são diferentes de zero, então isso aqui dá zero, tá bom? Ah, mas essa massinha é só um escalar, ela não faz nem... Fala, Luciano. Por que tá tudo bem no geral assumir que os autovetores, tipo, a subtração deles é diferente de zero? Tipo, não sei, parece... Não, Gustavo, é o contrário, é por hipótese. Por hipótese, o meu ponto de partida, em outras palavras, é que os autovalores são diferentes. É que eu estou falando de autovetores que estão ligados a autovalores diferentes. Okay. Isso é o meu ponto de partida, tá bom? Então por isso que eu não zero essa diferença aqui. E aí, como consequência, eu mostro que os caras são ortogonais. Então, autovetores ligados a autovalores diferentes são necessariamente ortogonais, porque essa diferença não é nula, tá bom? E o que tem diferente no problema da corda? Tem essa massinha aqui, ó, que aparentemente é inofensiva e a gente não quer dar bola nenhuma para ela, mas eu vou tentar argumentar com vocês que o produto interno do problema da corda... Aliás, a gente não está na corda ainda. No problema da cadeia de osciladores, ele é definido assim, ó, o M transposto, o M. Isso aqui então seria a soma sobre todas as posições das massinhas, né, de J igual a 1 até N, M que multiplica a componente J e a componente J do outro autovetor. Eu estou incluindo o M na minha definição. E eu sei que vocês vão torcer o nariz e vão falar assim, ah, mas você está só enchendo o saco com isso. E não é, sabe por quê? Porque no caso mais geral do problema de oscilações, tá? E a cadeia de osciladores não é o caso mais geral. Para quem já fez... Deixa eu só terminar aqui. Essa massinha eu vou incluir ela por causa do seguinte. Vou tentar justificar aqui. Quem já fez Mecânica 2 talvez me ajude, tá bom? No caso mais geral do problema de oscilações, a equação de movimento que a gente tem, ela não é tão simples quanto essa, mas ela é assim, ó. Ela é A, Y, mais M, que é uma matriz, na verdade, de massa, tá? Que multiplica a aceleração. Isso aqui é igual a zero. E quando a gente escolhe Y, tá? Como sendo modos coletivos de oscilação, isso dá origem ao seguinte problema de autovalores. Fica assim, ó, A vezes U igual a ômega quadrado M U. Tá? No problema mais geral de oscilações, você pode ter na parte que multiplica a aceleração, não a matriz de identidade, mas uma matriz que tem elementos fora da diagonal, tá? Tem exemplos disso em geral nos livros de mecânica. Se você for lá, quem está fazendo Mecânica 2, por favor me ajude, mas
Quando você tem lá problemas de pêndulo acoplado, por exemplo, é um problema típico em que você tem acoplamentos, né, no problema de oscilações que aparecem nas velocidades em vez de nas coordenadas, tá? Então, o problema mais geral de oscilações é um problema que você tem tanto uma matriz aqui quanto uma matriz aqui. E o seu problema de autovalores tem uma cara mais geral do que essa aqui, simplesinha, tá? Mas é um problema que tem essa cara aqui, tá bom? Tem duas matrizes aqui, tá? E esse é o primeiro problema, muito antes de lá em mecânica quântica, em que você percebe que é possível diagonalizar duas matrizes ao mesmo tempo, desde que elas comutem, tá? E isso é o que acontece no problema de oscilações. Essas duas matrizes, elas comutam. Então, se você acha os autovetores desse cara, esses também são autovetores dessa matriz M, tá? Então, esse é um problema de autovalores mais geral, que você diagonaliza duas matrizes simultaneamente. E que aí, toda essa conversa que a gente fez até agora, fica assim, ó. Eu teria, então, esse problema mais geral de autovalores, eu teria, então, o autovalor M, o autovetor do autovalor M, vezes A, o N. Isso aqui seria ômega N ao quadrado. E aí eu teria isso aqui, ó. O M transposto, vezes a matrizona M, o M. Porque, veja, se eu resolvi o problema de autovalores, esse problema de autovalores mais geral, significa que U é autovetor tanto de A quanto de M, entendeu? Então, quando A atua em U, isso é proporcional ao vetor que é M atuando no mesmo U e M, tá bom? Professor, Eu não entendi. Quando eu resolvo esse problema de autovalores aqui, o que eu estou fazendo é achar autovetores que são comuns tanto a M quanto a. Eu diagonalizo simultaneamente duas matrizes, não uma só. Tá bom? Isso é possível porque elas comutam. Tá? Se esse cara é autovetor, desculpa, das duas matrizes, a hora que eu faço A atuar nesse autovetor, o resultado, esquece esse cara aqui por enquanto, o resultado tem que ser então proporcional agora a essa matriz atuando nesse vetor. Então é um problema de autovalores mais geral, entendeu? Certo. Tá? Eu posso considerar como uma matriz tridiagonal e aí resolver usando... Pode, tem vários exemplos desses casos aqui lá no vídeo de mecânica. Você tem uma matriz aqui, não a identidade. Não é identidade. Tá bom? Bom, aí eu posso fazer a mesma brincadeira que a gente fez lá, então, para autovalores diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, igual a gente fez lá, aqui vai ser o M transposto a o M transposto, que vai dar igual a isso aqui. E aqui do outro lado a gente vai ter o outro autovalor, porque A está atuando nesse cara aqui. Eu vou ficar com... Agora, vou colocar aqui o N, o N transposto. E aí eu vou tomar a diferença. Igual eu fiz lá. Eu vou tomar a diferença, o lado esquerdo vai anular, porque o transposto disso é igual a isso aqui. E aí eu vou ficar de novo com ômega n ao quadrado menos ômega n ao quadrado. E agora, aqui ó, eu vou ter que tomar o transposto desse cara. Então, desculpa, aqui é o n. Então vem o m transposto para cá, fica igualzinho esse cara aqui, e vai aparecer m transposta, tá? M transposta também é igual a m. Então eu vou ficar com essa expressãozinha aqui do outro lado, tá? Por que M transposta tem que ser igual a M, senão a gente não tinha garantia que era possível de diagonalizar as duas matrizes, né? E
E aí a mesma análise que a gente fez lá, dá essa equaçãozinha aqui, onde você vê que agora aquilo que é o produto interno envolve essa matriz M, né? Então, se isso aqui é diferente de zero, por hipótese, que nem eu falei para o Gustavo, então isso aqui tem que ser zero. E você vê agora que está aparecendo um produto interno que é mais geral do que a gente tinha visto antes, tá bom? A própria noção de produto interno aqui envolve essa matriz M, tá? Eu não posso tirar ela da definição do que é ortogonal aqui, tá? Aqui dizer que esse cara é ortogonal a esse, envolve zerar esse produto, tá bom? Então os problemas de autovalores mais gerais, tá? Eles são dessa forma aqui, onde você tem duas matrizes, e portanto o produto interno ele se modifica, e ele carrega essa matriz aqui junto, tá? A cadeia de osciladores que a gente está vendo aqui é simples o suficiente de que essa matriz aqui, ela é a identidade, ela só tem elementos na diagonal, tá bom? Então, a gente vai carregar essa massinha aqui, porque, no caso mais geral, seria uma matriz, na verdade, tá bom? Fala. Professor, esse M, ela é uma matriz das massinhas ou não? Ou é uma matriz comum? Quer ver? Olha aqui, ó. Onde que eu escrevi? Aqui, ó. A equação de movimento, ela é essa daqui, tá? Então imagina que se você tivesse duas massinhas, é alguma coisa que seria assim, ó, M1, por exemplo, M2. E aí você ia ter alguma coisa aqui que faz assim, porque a matriz tem que ser não diagonal, e que atua na aceleração assim, ó. Isso. Então, esses caras daqui, eles dão termos cruzados, entendeu? Tá? Então, é isso que essa matriz aqui faz. Dá um exemplo físico em que isso aqui acontece. Quando você vai lá e pega dois pêndulos, por exemplo, e acopla eles por uma molinha, e a hora que você vai olhar o problema das oscilações, tem um acoplamento nas velocidades. Tá bom? Tá? E aí tem um acoplamento nas velocidades, significa que tem termos fora da diagonal no termo da aceleração. Tá bom? E ali quando você fala que o A e o M eles comutam, aí você pode... Eu não entendi muito bem isso que você falou de uma forma de escalar. Porque, por exemplo, quando esse vetor ele atua no A, o resultado dele é como se fosse um escalar do M atuando... Isso, é uma situação de autovalores mais geral. Tá. A equação de autovalores, ela tem essa cara aqui, ó. Certo. Então você falar que A atua no U, não quer dizer que é diretamente proporcional ao U, mas é proporcional a M atuando em U. Tá bom? Tá? Beleza. Então, tudo isso para falar para vocês que a nossa noção de produto interno, num problema de autovalores mais geral, ela carrega uma segunda matriz aqui, tá bom? Que no nosso caso é simples, porque é uma coisa que é proporcional à identidade. Então eu vou carregar esse carinha aqui, tá bom? Na minha definição de produto interno. Até agora não dói muito porque o cara é um escalar só, né? Então aqui meu produto interno, igual eu fiz ali, se eu for tirar a notação matricial que está aqui e escrever em termos de componentes, né? Eu vou escrever então uma soma agora que vai ser uma soma dupla porque eu tenho uma matriz no meio do caminho, então eu teria que escrever, por exemplo, assim, ó, soma sobre o índice. Isso aqui quer dizer que eu tenho dois somatórios, tá? E aí eu tenho U, M, Mi, aí eu vou ter os elementos aqui, Mi, e a outra componente, tá certo? Oi. Mesmo eu tendo N como U, a minha frequência ainda vai ser meu alto valor. Exatamente, isso que eu estou falando, Isabela. O caso mais geral, o problema mais geral de autovalores, ele tem essa cara, e o que a gente chama de autovalor é o que está aqui, ó. Tá bom?
que o ômega ali tá ao quadrado e o lambda em cima não tá ao quadrado? Isso é só uma particularidade desse problema de autovalores. O que eu interpreto como lambda é uma coisa que depende de problema para problema. Em geral, a gente dá uma letrinha para ele só, mas o nosso problema aqui específico de oscilações, porque ele vem da escolha de propor soluções do tipo modos coletivos, então isso dá origem a essa cara para o autovalor, entendeu? Professor, o que significa eu botar uma matriz nesse produto interno? O que isso vai significar para mim? Significa que o seu problema é um pouquinho mais complicado que aquele que você imaginava, tá bom? Aqui a gente vai ver na sequência depois, né, que quando a gente toma o limite do contínuo, isso vai continuar aparecendo em problemas do contínuo, tá? Isso significa que eu tenho como que um peso no meu produto interno, né, que é o que essa matriz dá, tá bom? Isso está ligado com a noção, por exemplo, no caso espacial, de métrica, por exemplo. Sabe a métrica que a gente viu lá do comprimento de arco? Você vê que ela também gera o comprimento, né, que a gente calcula lá quando a gente está em coordenadas curvilíneas, também tem uma cara C. Então também é um produto interno meio diferente, né? E se você lembrar do probleminha que tinha na lista logo depois de vetores covariantes contra variantes, se você escolhe um sistema de coordenadas onde as curvas de coordenada não são ortogonais, né, você tem uma matriz de métrica que tem elementos fora da diagonal. Então ela mistura coordenadas. Então você vê que a sua noção de distância, se você quiser relacionar com entender o produto interno assim, tá? Como uma noção de distância, ela aqui está misturando coisas. Você ainda tem uma noção de ortogonalidade, mas isso não quer dizer necessariamente que você pode definir ângulos assim, do jeito que a gente definia no espaço real normal, entendeu? Tá? Tá. Então assim, feita essa preparação aqui, a gente vai olhar agora para o limite contínuo e vai ver os análogos que aparecem, tá bom? Mas ó, só para complementar, se você for no livro lá de mecânica, esse deveria ser um dos objetivos do curso lá, quando você estuda o problema de oscilações lá, um dos grandes chans dos modos normais, que são os autovetores do problema lá, é que eles diagonalizam simultaneamente essas matrizes aqui, né? A e M, tá? Então lá é um problema típico em que você pode estudar esse problema de autovalores mais geral, tá bom? Então estamos aqui agora no problema da corda, a gente tomou o limite contínuo, e aí agora eu estou olhando as oscilações transversais, e agora eu tenho um contínuo de massa, então vamos fazer as analogias, tá? Então meu y de j, quer dizer, a amplitude de oscilação aqui numa certa posição xj se transformou agora nessa função aqui, que é um campo escalar, então repara que o argumento x você pode entender que é o análogo do j, porque ele me dá a posição aqui ao longo da corda, tá bom? Então eu troco esse cara por esse no limite do contínuo. Que outras coisas eu troco? Por exemplo, a solução via modos coletivos, ela continua existindo, mas agora para esse campo escalar aqui. Então, de y na posição j, de t, que a gente escrevia assim, agora eu vou escrever y de x e t como c, e aí esse cara aqui agora vai virar uma função, tá? Tá bom? Então, ó, já vai aquecendo os neurônios aí. Se esse cara, então, lá pelas tantas vai virar a componente de um autovetor, tá? Significa agora que o jeito que você vai ler essa função, do ponto de vista de álgebra linear, é o mesmo. Se eu te der um valor de x, o calculado naquele valor de x significa agora
uma componente de um vetor. Que vetor é esse? A função inteira, entendeu? Tá? Então essa é a analogia. Eu tenho agora, para cada valor de x ao longo do intervalo que a corda existe, você pode pensar que os valores de u de x são as componentes de um vetor ainda. Só que agora você está falando de um contínuo, tá bom? De componentes, tá? Professor, quando você está no caso do discreto, você tem o J ele é a componente. Ele é a componente J, por exemplo, aqui, ó, quando eu estou escrevendo, quando eu ponho a flechinha, eu estou falando do vetor todo, tá? Quando eu escrevo, por exemplo, U subíndice N subíndice J, eu estou falando da componente J do autovetor o N, entendeu? Então, por analogia agora, se eu falar para você U de x, você pode entender isso como a função toda, e aí isso seria o análogo disso. Ou a hora que eu falar para você, não, x igual a tanto, U de x nesse valor seria o análogo desse cara aqui, ó. Seria o análogo à componente do vetor, entendeu? Então agora Para cada x eu vou ter um contínuo de componentes. Não. Então, tem várias maneiras de olhar. Veja, se você falar de U de x como a função toda, é como se você estivesse falando desse cara aqui, do vetor todo. Agora, se eu falar para você x igual a x0, U de x0 é o análogo desse cara aqui, ó. Então, se eu especificar o valor de x para você, e você calcula U naquele valor de x, é como se você estivesse calculando a componente do vetor. E a função toda é como se fosse o vetor todo. Entendeu? É um pouco redundante, eu sei, mas é meio isso. Então, a equação de autovalores... No caso, como eu falei, no caso da cadeia, é essa equaçãozinha aqui. Esse sistema de equações acoplado. E como eu mostrei para vocês na aula passada, quando eu tomo o limite do contínuo, o análogo dessa equação aqui é a equação de onda. Tá? Então, toda vez que você olhar para a equação de onda, ou se quiser um jeito de você lembrar a expressão da equação de onda, você talvez guarde a seguinte informação. A equação de onda é a segunda lei de Newton para um elementinho de massa dm numa posição qualquer da corda. Tá? Então, essa equação de onda aqui é o limite contínuo dessa equação aqui, de movimento. Tá? Então, consequentemente, estou explorando sempre a analogia. A hora que eu coloco a proposta de solução de modos coletivos aqui e isso vira a equação de autovalores, aqui também a gente vai ter essa mesma interpretação, tá bom? Então, a equação de autovalores aparece quando eu coloco como proposta de solução dos modos contínuos, né? Aliás, os modos coletivos. Então agora estou colocando aqui a versão contínua dos modos coletivos, em que a amplitude agora é uma função, né? E aí, essa equação aqui que a gente viu, que é a equação de autovalores para o caso discreto. Então isso aqui é para n muito maior do que 1 mais finito, tá? Que é o caso discreto. Agora o análogo disso vai ser essa equação aqui, D2.
Então isso aqui agora é para n que foi para infinito, certo? Eu vou deixar aqui x no intervalo 0 a n, tá? Então, a analogia, o negócio aqui é explorar a analogia, tá bom? Essa, eu coloco a proposta de modos coletivos aqui, eu fico só com uma parte, essa equação diferencial deixa de ser diferencial, passa a ser um sistema de equações algébrica. E no caso da equação de onda, quando eu coloco essa proposta de solução aqui, né, eu derivo o cosseno duas vezes, ele volta nele mesmo, então me dá o ômega quadrado que aparece aqui. Eu cancelo o cosseno dos dois lados e sobra para mim para eu resolver só a parte espacial da equação de onda, que tem essa cara. E é aquilo que eu falei, isso é o análogo da equação de autovalores daqui, tá bom? Você vê que tem ômega quadrado, tem U aqui, tá vendo? Então a gente vai encarar essa equação diferencial agora com uma versão contínua da equação de autovalores, tá bom? Professor, Oi. quando o senhor colocou ali que x pertence entre 0 e L, é possível assumir então que o comprimento da corda ele é constante? Isso, a gente está fazendo isso. Assim como o comprimento da corda, a densidade, a massa, são todos constantes. Todo mundo constante. A gente está fazendo o problema da corda homogênea. Tá bom? O que eu vou fazer agora então aqui? A gente já resolveu esse problema de autovalores, tá? Eu quero resolver esse aqui agora, tá? Então como é que eu vejo que isso vai virar um problema de autovalores, né? Mais concretamente. Estou explorando a analogia, mas... Então, gente, lá na cadeia de osciladores, N finito, né, na cadeia discreta, a gente resolveu, pegou essa matriz lá e um jeito clássico é sair batendo, calcular o determinante, blá blá blá. Outro jeito mais elegante, digamos assim, é aquele que eu falei para vocês na aula passada, em que você propõe para a parte espacial, esse cara para o U aqui, aquela forma senoidal, né? Então você pode olhar, ainda no problema da corda, o fato de que quando a gente exige que para J, para a posição na cadeia, J igual a 0, a oscilação seja 0, e para a posição J igual a N mais 1, que é a outra ponta da cadeia, isso também seja 0, tá? Isso a gente chama de condição de extremos fixos, né? Essas condições aqui, se eu escolho U de J igual a seno de K vezes XJ, eu acabo tendo que exigir dessa função que ela se anule tanto aqui, que é trivial por causa do seno, e se anule aqui, o que já não é trivial, tá? E esse é um jeito de achar os autovalores do problema da cadeia sem ter que passar pelo determinante lá, e aquele método tradicional de álgebra linear. Então a gente escreve assim que o K na posição N mais 1 tem que ser um múltiplo de π para que o seno possa zerar, e aí a gente acha os valores possíveis do K. A gente vê que os Ks não são quaisquer, tá? Eles são Nπ sobre N mais 1.
para n igual a 1, 2, e assim vai, tá bom? Então foi um jeito não usual de resolver o problema de autovalores da cadeia, tá? Mas esse é um jeito que para nós agora no problema da corda é super útil, porque a gente tem uma equação diferencial, tá? E aí eu já quero dar uma mensagem para vocês que é a seguinte: os autovalores, quando a gente estiver nesse espaço vetorial de dimensão infinita, que é uma ferramenta matemática que a gente usa para descrever problemas de oscilações em meios contínuos, por exemplo, lá em mecânica quântica também, os autovalores, os valores possíveis, né, dos autovalores, eles saem só depois que você assume condições de contorno, tá bom? No problema do espaço vetorial de dimensão infinita, se você só sabe os autovalores, a maneira, aliás, como você encontra os autovalores, é quando você especifica condições, isso que a gente chama de condições de contorno. Então, no caso da corda, o que a gente faz? A corda está presa aqui e está presa aqui. Então, não pode ter oscilação nem nesse ponto, nem nesse ponto. Isso dá origem aos valores possíveis, como a gente vai ver daqui a pouco, de ômega. Tá? Você poderia ter uma situação, por exemplo, que é a membrana do seu tamborim lá, do seu pandeiro, que é uma membrana que está presa na borda. Então, de novo, você tem extremos fixos, está preso na borda. Essa condição de falar, olha, não pode ter oscilação nessa borda, é que determina os autovalores de novo. Tá? Então, em todo problema de espaço vetorial de dimensão infinita, onde os vetores são funções, o problema de autovalores é resolvido quando você especifica as condições de contorno. Sem especificar condições de contorno, você nunca tem autovalores especificados, tá bom? Então, como a gente vê isso aqui no problema da cadeia, é que a gente vai exigir de novo que a amplitude de oscilação seja zero nos extremos. Isso aqui é o que a gente chama de condições de contorno de extremos fixos, tá? A corda está presa nos extremos, tá? Então, se a corda está presa nos extremos, você vê que a solução geral para essa equação aqui, se eu fosse escrever o U de x, seria A seno de kx mais B cosseno de kx. Onde eu estou definindo K aqui como ômega sobre C. C ali é a velocidade do som na corda, tá? Aí eu pergunto para vocês, em x igual a zero, eu consigo satisfazer essa condição de contorno com essa função? Quaisquer que sejam A e B? Cosseno de 0 é 1, então... Cosseno de 0 é 1. Então você vê que essa condição de contorno me obriga a jogar fora essa parte da solução, que embora seja linearmente independente a essa, tá? Não satisfaz as condições de contorno. Então a gente começa a sair da matemática e para a física. Condições de contorno são requisitos físicos do problema, tá bom? Então essa condição de contorno aqui implica que a minha função U de x, solução daquela equação, só pode ser do tipo seno de kx. A segunda condição de contorno implica, então isso foi para porque eu pus U de 0 igual a 0. A segunda condição de contorno, que é falar que em x igual a L tem que ser 0, me leva exatamente do que aconteceu no caso da cadeia, seno de KL igual a 0, e aí você vê que aparece agora os autovalores através de K, então eu só posso admitir valores de K que sejam NI sobre L para N igual a 1, 2, etc. E como a frequência está relacionada com K desse jeito aqui, eu encontro que as frequências têm que ser C, S vezes Kn, e achei as frequências possíveis. Tá bom? Então aqui, no espaço vetorial de dimensão infinita, onde a gente tem funções como vetores, não tem determinante da matriz, não tem. São as condições de contorno que especificam os autovalores para a gente. Então isso é crucial, tá?
É sempre importante você saber, numa aplicação, quais são as condições de contorno, porque são elas que vão te dar os autovalores e, consequentemente, os autovetores. Fala. Na segunda linha da corda n para infinito, embaixo do implica tá U de Q igual a, igual a zero. Segunda linha não implica. U em zero igual a zero. Ah, tá. Então essa exigência implica que o de x só pode ter a parte do C. Tá? Professor, os autovalores ainda vão ser frequência nesse caso? Então, cara, em problemas de oscilação, porque oscilações são ondas, a gente pode definir as propriedades da onda através de duas quantidadezinhas. A frequência, mas esse cara também que é o número de onda. Elas estão relacionadas. Então, são duas versões do mesmo autovalor, entende? Não são autovalores diferentes. São só duas maneiras de expressar a mesma coisa. Ou em termos da frequência, ou em termos do número de onda. Tá bom? Professor, de onde veio o ômega N ali por cima? É porque eu achei valores quantizados de K. Tá. Valores quantizados não é porque a gente está fazendo mecânica quântica, é porque veja, o que a gente encontrou foi o seguinte, ó. Eu estou querendo achar soluções dessa equação diferencial, mas a gente está acostumado lá em mecânica a resolver equações diferenciais com um problema de valor inicial, né? Igual lá em mecânica, eu dou a posição inicial e a velocidade inicial. Aqui a gente está resolvendo equações diferenciais mais no espírito de eletromagnetismo, onde a gente quer achar a solução de uma equação diferencial, mas que satisfaça condições de contorno. Tá? Então, eu estou especificando as soluções daquela equação que eu quero, agora sujeitas a essas condições de contorno. Tá? Então, essas condições de contorno fazem com que a solução mais geral possível, que já que a equação é de segunda ordem, então eu tenho que ter duas soluções linearmente independentes. Tá? Mas, sob demanda dessas duas condições de contorno, uma parte dessa solução geral tem que ser eliminada. Entendeu? Que é a parte do cosseno. Tá? Aí, isso é a primeira parte. A segunda parte, que ainda assim as condições de contorno dizem para mim que a solução daquela equação para essas condições de contorno não só existe se o cosseno for jogado fora, mas se o K tiver valores específicos. Então, são duas coisas. Soluções daquela equação que satisfaçam essas condições de contorno só são possíveis para valores específicos de K. E aí eu quantizei. Quantizei no sentido de que os valores de K são enumeráveis agora. Os possíveis valores de K são enumeráveis. Tá bom? Professor, então, ômega N, cada solução vai ser um N. A gente tem vários ômegas N para cada valor de N. Então vai ter vários UNs. Agora você pode pensar, se eu tenho então... Aí, aqui está a primeira diferença do que a gente viu para o caso da cadeia. Tá? Quando a gente resolveu o problema da cadeia, a gente tinha autovalores? Sim. Quantos? O número de massas do sistema. É igual ao número de massas. É um espaço vetorial de tamanho finito. Grande, mas finito. Então a gente encontrava lá Nzão autovalores. Tá? Aqui é a primeira diferença. Ó. Tá vendo que eu pus 3 pontinhos e vai embora. Tá? Isso significa que eu tenho um número enumerável, mas infinito de autovalores agora. Então eu estou no espaço vetorial de dimensão infinita. Tá? Porque tem infinitos valores discretos, enumeráveis, de K, mas infinitos, em que eu consigo resolver aquela equação diferencial sujeita a essas condições de contorno. Então aqui está aparecendo a primeira diferença entre o espaço vetorial de dimensão finita e agora um espaço vetorial de dimensão infinita. Os autovalores continuam sendo enumeráveis, mas agora eles são infinitos. Tá bom? Que você poderia falar assim, nenhuma surpresa, a gente não mandou o Nzão para infinito. Então eu estou tentando deixar a transição mais suave possível para vocês, entendeu? Ver como é que é natural se eu mandei Nzão para infinito, então o número de autovalores tem que ir para infinito. Certo? Tem teoremas depois que garantem essas coisas de um jeito mais rigoroso. Aqui eu estou apelando para a intuição. Tá?
E agora o grande tchan são as auto... Ó, olha que bonitinho, tá? De quebra, eu encontrei os autovetores já. Sim ou não? Sim. Quem são? Quem falou sim, fala pra mim quem são os autovetores. O de X para cada valor. Qual o de X? Aqui, ó, né? Então, esse cara daqui agora, o de X, que eu vou colocar o índice N agora, tá? Que é igual a A, que eu ainda não descobri quem é, seno de K, N, X, são os meus autovetores, tá bom? Então, para cada autovalor, eu tenho uma função. Então, para cada autovalor, eu tenho um autovetor. Certo? Você vai fazer um somatório. Não pode deixar assim mesmo. Não é deixar assim mesmo. É um para um. Os autovetores são não degenerados aqui. Eu te dou um autovalor, significa um K, só tem uma função associada a esse autovalor. Entendeu? Tá? Então, esses aqui são os meus autovetores agora. Tá? Então, de novo, como é que você tinha me perguntado? Se eu te der um valor de x entre 0 e L, x0. Na hora que eu calcular esse cara em x0, isso seria o análogo do uj, da componente lá do vetor u. Entendeu? Então isso aqui está sendo visto agora como um vetor, entendeu? Nesse espaço vetorial de dimensão infinita. Tá? Então agora a gente precisa definir o produto interno, para a gente falar de ortogonalidade agora. Tá? Desculpa, eu não entendi. O produto, o alto valor dessa outra função não é. Quem que é o alto valor? O alto valor é esse cara aqui, ó. O K. É um K, tanto que se eu vier aqui, ó, pega aquela função lá, A vezes seno de kx. Se eu colocar aqui, se eu colocar aqui na derivada, vai dar algo que é igual a isso aqui. Então vira uma equação de autovalores, tá vendo? Se você pensar que o que está fazendo as vezes daquela matriz A é essa segunda derivada aqui, e que o que está fazendo as vezes desse termo aqui é esse bicho aqui, ó. Entendeu? Aí não tinha que ser um menos? Aonde? Ali, onde você mostrou. Não, aqui é um mais mesmo, para a gente ter soluções reais, senão sendo soluções limitadas. Mas se aí você coloca substituindo, fica menos? Eu tô... Não fica. Então, aqui vai aparecer um sinal de menos que vai falar que isso é igual a isso, né? Porque eu vou passar isso para o outro lado da igualdade e vai ficar isso igual a isso. Certo? Claro. Por que ela muda para cada linha? Não. Pensa no caso de álgebra linear comum. Você achou o autovetor, tá? O que você tem que fazer depois disso, que em geral a gente faz? Normalizar o cara. Então você tem uma constante livre que você quer usar para normalizar ele. E essa constante, a princípio, depende de cada autovetor, entendeu? Então agora a gente vai definir a noção de ortonormalidade para funções agora, tá? Que é a coisa que a gente estava acostumado a fazer para vetores no espaço vetorial de dimensão finita, agora a gente vai fazer para funções, tá? Então vamos fazer isso inspirado no nosso produto interno da cadeia, tá? Então estou sempre fazendo um paralelo aqui, então para a cadeia N muito grande, mais finito, a gente escreveu a seguinte coisa lá, M, aqui está ruim porque está N, vou escrever o L transposto, o N, isso aqui era o meu produto interno, né? Agora, isso aqui era o produto interno. Se eu colocava os autovetores que eu achei lá, as componentes, em termos das componentes, né? As componentes eram assim, AN, seno,
de NI, N mais 1, J. Essas aí são as componentes dos autovetores. Então, se eu escrever aqui N, o L transposto, o N, você vê que em todas as componentes agora eu posso escrever assim agora. Massa, soma sobre J, e aí vai ficar assim, AL, AN, eu vou ter seno de LI, N mais 1, J, seno de N mais 1, J. Tá? Isso aqui, porque eu já provei que esses caras têm que ser ortogonais, isso aqui tem que ser 0 se N diferente de L. Tá bom? Então aqui de quebra eu estou mostrando para vocês uma propriedade das funções periódicas aqui, dos senos, né? No caso discreto, quando a gente soma sobre J. Essa daqui é uma das versões das representações da delta de Kronecker, inclusive. Tá? Professor, eu não entendi de onde que veio aquele N mais 1 no denominador ali. Veio daqui de cima. Aqui, ó. Tá? Ah, tá. Vem dessa condição aqui. Beleza. Então, ó, olha bem para a cara disso aqui, que agora a gente vai inventar a versão contínua desse cara, tá? Na corda, as componentes do meu autovetor agora são dadas por esse camaradinho aqui, onde o KN é NP sobre N. E aí eu falo para vocês aqui, ó, como é que a gente constrói o análogo, como é que a gente faz a versão contínua disso aqui, ó. Integrar. Eu quero fazer a versão contínua disso aqui, ó. Ah, aqui faltou um A, que é o X, né? O XJ é J vezes A. Pergunta, você mudou o índice de M para L para não confundir com a massa? Só para não confundir com esse M aqui. Tá? Então, ó, eu tenho que fazer a versão contínua disso, tá? Deixa eu fazer assim. Na versão contínua, a massa, essa aqui é a massa de uma massinha, né? Na cadeia, ela vai para uma massa infinitesimal, tá? Então eu vou escrever aqui dm. Aí eu tenho que somar sobre todas as posições, né? Isso vai para uma integral. Eu vou de j igual a 1 até n, quer dizer, eu vou de uma ponta da cadeia até a outra ponta, então no limite contínuo eu ir de 0 até L. E agora aqui eu tenho que colocar as componentes dos autovetores, tá certo? Então as componentes dos autovetores são AL, AN, e agora eu vou colocar aqui a versão contínua, tá? Seno de KLX, seno de KNX. Esse aí é o meu produto interno agora, tá bom? E eu, professor, você está integrando em quem, né? A soma é feita sobre quem? A soma é feita ao longo da cadeia, certo? Aonde que eu vejo isso aqui? Eu vejo aqui, ó. dm, eu posso escrever como a densidade vezes dx, certo? Então eu venho aqui e escrevo dx
sigma. E esse aqui é o meu produto interno, tá bom? Então isso aqui tem que ser, porque esses são vetores ligados a autovalores diferentes, né? Eu já sei de cara, perceba que eu não vou usar nenhuma relação trigonométrica. Aliás, esses caras que tem que me obedecer, tá certo? Isso aqui tem que ser AN ao quadrado, que a gente não normalizou ainda, delta de NN, tá certo? Então isso aqui quer dizer que é igual a AN ao quadrado quando NN quando N igual a L e 0 quando N diferente de L. Tá bom? Mas aí esse L vai confundir com o L também da corda, né? Puta que bosta, então vai o N mesmo. Agora que eu tirei o N. Tudo bem, gente? Não. Tá vendo? Eu estou tentando inspirar vocês pela analogia, tá certo? Vamos ver como as coisas vão aqui de um para um, entendeu? Tá? Eu somo, eu integro, de M eu vou para dm, cada componente do autovetor eu tenho que ter cada componente do autovetor aqui, tá bom? Tá? Como é que o senhor já sabe que é delta aqui, que vai dar diferente para se os caras são diferentes? Primeiro porque a gente provou isso hoje, se os caras são autovetores ligados a autovalores diferentes, tem que ser ortogonal, tem que ser, tá? Mas você pode, se você é muito cético, e ser cético é bom, você pode ir lá, pôr essa integral no matemática, no MATLAB, o que você quiser, e ver que isso de fato é uma relação de ortogonalidade dos senos, tá bom? O sigma pequeno não carrega também? O sigma carrega, tá aqui, ó, tá? Ah, tudo bem, você quis dizer aqui, né? Isso. Eu deveria pôr ele aqui, tá? Então a gente pode normalizar essas funções agora para deixar elas como se fossem, esses autovetores, como se eles fossem versores mesmo, desse espaço vetorial de dimensão infinita. Então a normalização fica assim, ó. Se eu escolher aqui fazer a integral então de 0 até L, dx sigma do autovetor com ele mesmo, então eu vou ter o UN de x ao quadrado. Isso aqui é AN ao quadrado sigma, integral de 0 a L dx seno ao quadrado. Aí eu vou pôr aqui o alto valor, nπ sobre L vezes x. Aí a gente quer que isso seja igual a 1. Isso implica que o AN ao quadrado, você faz a integralzinha aqui do seno ao quadrado, vai dar sigma L sobre 2, isso tem que ser 1. Então isso me dá o AN como 2 vezes sigma sobre L raiz. Aí elas estão normalizadas agora, tá bom? Então meus autovetores agora normalizados são essas funções aqui, 2L sigma a meio seno nπ sobre L x no intervalo 0 L. Tá bom? E aqui o grande finale agora significa o seguinte, tá? Se lá no espaço vetorial de dimensão finita, um vetor qualquer pode ser sempre expandido em termos dos autovetores, porque os autovetores formam uma base, lembra? Aqui, agora, a gente tem também funções que são autovetores. Será que a gente pode falar que eles são uma base? Tá? Tem um passo aqui que a gente precisa dar ainda, que é falar sobre a completude dessas funções. Completude significa se esse conjunto de funções que a gente está aqui associando a autovetores do nosso problema de autovalores,
se elas expandem qualquer função nesse intervalo. Isso é o análogo de ser um conjunto completo do caso do espaço vetorial de dimensão finita, né? No espaço vetorial, pega no R3, por exemplo. Quando é que a sua base é completa? Quando qualquer vetor no R3 pode ser escrito em termos desses caras aqui, né? Por exemplo, se eu te desse só os dois vetores no plano e eu te dou um vetor assim, ele não consegue ser escrito só em termos desses dois caras, certo? Aí a base é incompleta, tá? Aqui a gente tem que agora expandir essa noção para esse espaço vetorial agora, onde os vetores são funções. Então, o que seria um vetor qualquer nesse espaço vetorial aqui? Seria uma função qualquer nesse intervalo. E a pergunta é, uma função qualquer nesse intervalo pode ser expandida por essas funções aqui? E isso que a gente tem que definir melhor ainda, que é o que dá, que é a noção de completude dessas funções aqui, como formando uma base, entendeu? Igual no R3, tá? Então, se elas formarem uma base, significa que qualquer função pode ser escrita em termos desses caras, tá? Então, a nossa solução geral da equação de onda, ela vai ser escrita assim, ó. Meu y de x e t vai ser... Então, pensa nisso como um vetor, tá? E pensa que eu vou expandir esse vetor nessa base agora, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar sobre todos os autovetores. O índice dos autovetores é o n. Então, n igual a 1 até infinito, tá? Eu vou pôr uma constantezinha aqui, Cn. Vou pôr o autovetor aqui, 2 sobre L sigma, meio, seno, nπ sobre Lx, tá? E aí vem a parte temporal junto, que é cosseno ômega n de t mais φn, tá? Então agora você vê que eu estou somando aquela solução do tipo modos coletivos para todos os valores possíveis de ômega agora, tá certo? Eu estou compondo tudo isso, eu estou sobrepondo todas essas oscilações possíveis, tá? Tudo bem? Tem duas constantes livres, C e φ. Por quê? É uma equação de segunda ordem. Porque é uma equação de segunda ordem. E a gente tem que resolver o problema de valor inicial ainda, tá bom? O valor de problema inicial qual é? O que você faz na mecânica para resolver um problema de mecânica? Você tem que dar a posição inicial e a velocidade inicial da partícula, não é? Qual que é o pepino aqui agora? A gente tem um contínuo de partículas. Então a gente tem que dar a posição inicial e a velocidade inicial de todos os pontos da corda. Então, para determinar essas duas constantes aqui, eu vou falar para você, olha, em t igual a 0, a corda tinha uma certa deformação inicial que era dada para a função f de x, tá? E nesse instante inicial, cada ponto da corda tinha uma certa velocidade que era dada pela função g de x, tá bom? Essas duas funções aqui, vocês têm que entender elas como dadas, tá? Você vai falar assim, ó, eu deformei a corda assim, ó, eu puxei e deformei desse jeito aqui, tá? Eu dei essa velocidade aqui, tá? Então você tem que entender isso aqui como dado, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar isso, por exemplo, aqui, então para t igual a 0, por exemplo, você vai ficar então com f de x, que vai ser esse cara daqui, vai ser igual a soma n igual a 1 até infinito, Cn do cosseno aqui vai sobrar só o φn, então tem essa constantezinha aqui, depois vem 2 sobre L sigma, seno de nπ sobre Lx, tá bom? Então, o lado esquerdo aqui está dado, é a função que você escolheu, é a maneira como você deformou a corda no instante inicial, tá? E o que está para ser determinado? Esses coeficientes aqui. Então você tem que olhar para isso aqui como o análogo no espaço vetorial de dimensão finita de você ter um vetor A que está expandido numa certa base, por exemplo, AJ, e aqui você tem os versores EJ. Então você sabe os versores, você sabe A, o negócio agora é encontrar os
os coeficientes, entendeu? Tá? Então, gente, olha que bonitinho, tá? Isso aqui é a série de Fourier, tá bom? Então, o Fourier encontrou isso resolvendo um problema específico, tá? Não era exatamente o da corda, mas a parte espacial do problema da condução do calor tem a mesma forma do problema da equação de onda, tá? E para além do problema físico que ele queria resolver, olha aqui a baita ferramenta matemática que ele encontrou, tá? Porque aqui, se essas funções formarem um conjunto completo, isso significa que é possível pegar qualquer função no intervalo 0 a L e expandir em termos de funções trigonométricas, tá? Isso era completamente novo na época, tá certo? E essa expansão aqui ela é mais poderosa do que a série de Taylor, por exemplo, porque para a série de Taylor a gente precisa exigir que a função seja contínua no ponto que a gente expande. A série de Fourier consegue expandir funções que não são contínuas, tá bom? Então ela é mais poderosa do que a série de Taylor, tá? Então, para além do problema físico, inclusive, isso aqui é uma baita de uma ferramenta matemática, tá? Só que ela já tem 200 anos, tá bom? Então, muita coisa aconteceu na matemática em 200 anos, tá? Então, mesmo do jeito que é importante, a gente só está falando disso até hoje porque sobreviveu ao tempo, porque é importante. Também é importante vocês pensarem que vocês estão sentados aí já faz talvez quase 2 horas, e talvez num sofrimento profundo, porque eu estou falando de várias coisas complicadas, e a má notícia que eu dou para vocês é que essas coisas complicadas já têm 200 anos, entendeu? Tá? Então imagina o que de mais complicado já foi feito, entendeu? Tá? Então eu tenho que dar essa real para vocês, porque né, faz parte, tá bom? Então, nos 15 minutos que nos restam aqui, eu vou pedir para vocês formarem as duplas para a gente fazer a atividade. E eu vou pedir para vocês fazerem a seguinte coisa, tá? Como é que eu acho isso aqui, ó? Você sabe como achar esses caras aqui, certo? Então, por que você não acha esses caras aqui agora? Explorando a analogia que a gente fez aqui, tá? Então, pensa como é que você faria para achar esse cara se você sabia esse e esses caras. Que operação que você faria aqui para achar esse cara em termos desse e desse. E aí transporta isso para o que está aqui, ó, tá? Como é que você faria para, dado essa função, quer dizer, supondo que essa função é conhecida e o que está aqui é conhecido, como é que você acha esse coeficiente? Aliás, a gente pode dar um nome para ele aqui, chamar tudo isso aqui de AM, tá? Então, como é que você acha esses caras aqui, tá bom? E a sugestão que eu dou para vocês é, faz aqui, faz o que você faria aqui, e aí pensa, eu só tenho que fazer a analogia para cá. Eu tenho que sair do discreto para o contínuo. Qual que é o equivalente, entendeu? Tá? Qual que é o equivalente? Por exemplo, o que você faz que operação você faria aqui para te dar esse coeficiente? Então pensa, essa operação, a versão contínua dela é qual? Entendeu? É isso, tá? Então bora aí.